Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Estava só aqui fazendo uns testes aqui rapidinho, tá bom? Para quem não me conhece, professor Daniel Colares, né? Sou professor de raciocínio lógico do IB. Tá bom? Hoje a gente está fazendo uma aula, né? Eu acredito que a nossa turma vai vingar aí, né? Como se fala, né? Hoje conversei com o Leonardo, né? Que é o proprietário aqui do IB. E a gente está na luta aí para montar essa turma, né? A gente tem que ter um número mínimo para montar a turma, né? Eu não sei como é que está nesse momento, né? Essa montagem, mas espero que a gente consiga formar a turma, né? E a gente consiga dar prosseguimento ao curso, né? Mas hoje, né? Se preocupar muito com isso, a gente vai ter uma aula introdutória, certo? A gente vai ter uma aula introdutória sobre o que a gente vai trabalhar no nosso curso, né? E de antemão, né, quero agradecer a presença de todos, né? Vou dar boa noite geral, né, em relação a todo mundo aqui, mas o nosso curso é voltado, né, para a prova de pedra branca, né? Banca ímpar, né? O que é que eu tenho para falar da banca ímpar, né? O que é que eu posso falar dela, né, dessa banca, né? Eu trabalhei com essa banca agora recentemente aqui em Fortaleza, certo? Eu trabalhei nessa banca. A gente teve aqui um concurso da prefeitura, né, de Fortaleza. A banca foi a ímpar. Geralmente os concursos de prefeitura aqui de Fortaleza é a banca ímpar. E quando se fala do meu assunto, né, raciocínio lógico, eu quero deixar bem claro para todos, né, que nossa disciplina é raciocínio lógico, não é matemática. São dois assuntos diferentes. As pessoas confundem muito matemática e raciocínio lógico, né? São duas disciplinas diferentes, como se fosse história e geografia, certo? E sobre o raciocínio lógico da banca ímpar, né? Ela tem sim, né? Ela tem a sua particularidade, né? E a gente precisa trabalhar em cima dessas particularidades. Geralmente não é uma prova difícil, né? É uma prova que, se você estudar, acompanhar o curso de uma forma legal, tranquila, você consegue fazer, né, a prova tranquilamente. E o nosso intuito aqui é que você vá lá no dia da prova e faça a prova de uma forma digna, bem legal, bem bacana. Claro, né? No decorrer do nosso curso, né, algumas pessoas vão estar mais, né, vão estar mais ligadas, vão estar mais presentes, né, espero que seja todo mundo, né, mas outras, né, vai um pouquinho desgarrando ali, e a ideia é que você mantenha um padrão, certo? Se você manter esse padrão de estudo, ideal para que você passe no concurso. Daniel, que padrão ideal é esse? Bora pensar, vamos parar um pouquinho, né? A gente só tem uma aula por semana, tá? Vocês receberam um materialzinho com questões, tá? Vão receber, preste atenção todo mundo, vão receber esse PowerPoint aqui, também, ó, esse PowerPoint aqui, certo? Todo comentado, né? Então vocês vão ter o PowerPoint, tem uma lista de exercícios, tem a aula gravada. Então, vocês têm que tirar um dia da semana, um outro dia, né? Não necessariamente hoje, né? Para poder colocar isso em prática, né? Fazer os exercícios, fazer uma revisão da aula vídeo, fazer um resumozinho dos principais tópicos da aula, né? Então, assim, ficar só acompanhando a aula aqui, bem, você pode até fazer uma boa prova, mas você precisa, principalmente, dar aquela ênfase a mais na prova de raciocínio lógico, tá bom? Eliana, gostaria de saber da Banco Consulpan também, pois eu vou fazer o de Catarina e Pedra Branca. Hoje, Eliana, assim, né? Hoje eu não queria muito sair muito da Pedra Branca aqui, porque o nosso intuito hoje é Pedra Branca, certo? Consulpan é matemática, né? Não é raciocínio lógico a prova, né? Então, assim, a gente tem uma turma, inclusive eu dei aula ontem para a turma, né? Aqui no IB, mas, assim, é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente, né? A Consulpan é matemática, né? É uma banca mais puxada para o lado matemático, nada a ver com raciocínio lógico, né? Nada a ver. Aqui são dois cursos totalmente diferentes, né? Pedra Branca é uma coisa, aliás, Catarina é uma coisa, Pedra Branca é outra, tudo bem? Então, assim, totalmente diferente, tá? Opa, pode falar, alguém ia falar e eu interrompi. Boa noite. Ou alguém está com o microfone ligado aí, tá bom? Então, assim, Aliana, são coisas totalmente diferentes, tá ok? A Consulpan é uma banca mais chata, porque ela é uma prova de matemática, certo? E, assim, as últimas provas que vem acompanhando da Consulpan, ela fez uma prova até, estou falando de nível médio para cima, certo? Fez uma prova bem interessante. Tá? Não é difícil, né? É porque é muita coisa para estudar e poucas questões. Tudo bem? Pessoal, nossa aula de hoje, presta atenção na nossa aula de hoje. Quero bem a atenção de todos. Nossa aula hoje, Daniel, ela contempla o que no edital de Pedra Branca?
certo? O que é que ela contempla? Nossa aula hoje, deixa eu achar aqui as palavras corretas para falar para você. A aula de hoje vai ter uma questão na prova? Provavelmente não. Olha o que eu estou falando. Ah, então não vou assistir. Calma. Presta atenção. Olha o que eu falei. Ela está no edital. Mas dificilmente o IMPA cobra o que a gente vai falar hoje. Mas, em compensação, essa é aquela aula básica que te ajuda a fazer as questões futuras. Aqui eu vou te dar uma série de conceitos que a gente vai aplicar futuramente. Então, essa aula de hoje, em relação a questões, tem bem poucas, mas ela é a base da prova. Né? A base que eu digo assim, a base dos próximos assuntos. Você só vai entender os próximos assuntos se você assistir essa aula. Por quê? Eu poderia muito bem aqui começar logo em tabela verdade e ir embora. Mas não, se eu fizer isso, eu sei que muita gente vai ficar voando, né? Que nunca estudou raciocínio lógico, da forma que a gente vai estudar. Então, eu trouxe um pouquinho mais para trás, para dar essa base para o pessoal. E aí, depois, na próxima semana, por exemplo, né? Se Deus quiser, a nossa turma vai vingar, como se fala. Aí a gente entra realmente, né? Naquelas partes do assunto que mais caem na prova. Mas a aula de hoje é aquela aula de formação. Você vai pegar os conceitos da aula de hoje e vai aplicar mais na frente. Tudo bem? Então, assim, vai ser uma aula mais básica, né? Não se preocupem muito em copiar, porque assim que eu terminar a aula, assim que eu terminar, eu salvo esse slide e já boto no grupo do pessoal do IB. Aí o pessoal do IB coloca no grupo de Pedra Branca. Tudo bem? Aline Silva, não tem cálculos. Aline, cálculos bem simples. Hoje não vai ter cálculo, certo? Hoje não tem cálculo. Hoje é muito conceito, né? É muito conceito. Mas tem uma parte do raciocínio lógico, que é o raciocínio matemático, o raciocínio calendários, que eu vou dizer para você que não é um cálculo, né? Você faz apenas umas pequenas divisões, as pequenas coisas para poder achar os valores. Tudo bem? O raciocínio lógico é uma disciplina bem mais diferente da matemática. Tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar, tá? Interrompam a aula no momento que vocês acharem oportuno para fazer uma pergunta, né? Vocês podem escrever tanto aqui no chatzinho, como abrir o microfone e conversar comigo aqui, que eu respondo para vocês, tá? Mas, nesse primeiro momento, a gente vai fazer alguns conceitos, tá? Muitos conceitos até. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar, ok? Alguma pergunta? Desculpa, né? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tranquilo, vamos perguntar, tá? Eu vou logo até pedir desculpas, tá? Se saem uns espirros aí de vez em quando, porque hoje a sinusite atacou, e aí eu tô aqui meio, tá? Mas se preocupem não que tô tranquilo, tá? É só no momento, assim, de vez em quando dar uns espirros, assim, mas espero que não saia nenhum, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, nós vamos estudar o quê, né? Nós vamos estudar, tá bom? O que a gente chama de lógica proposicional, tá? O ímpar, ele tem uma certa número de questões que a gente vai estudar mais na frente, que é chamado lógica de argumentação. O que é uma lógica de argumentação? Ele vai te dar algumas frases, né? Vai dizer que essas frases são verdadeiras. E em cima dessas frases, você vai tirar algumas conclusões. Isso é uma, né, das nossas próximas aulas, né? Futuras aulas. Outro tipo de questão que o ímpar sempre coloca em provas são a negação e a equivalência de proposições, que também será, vamos dizer assim, outras aulas futuras. Mas para que você assista essas aulas futuras e tenha êxito, eu preciso te dar a base, né? Você precisa saber o que é uma proposição, né? Você precisa saber o que não é uma proposição. Você precisa entender o que é uma tabela verdade. Então, essa aula de hoje, como eu falei, ela vai te preparar para isso. E começando no conceito, olha bem aí, ó. O que é uma proposição, né? Eu coloquei tudo mastigadinho aqui para você, para que depois em casa você pegue esse slide e faça tudo bonitinho para você. Observa, ó, eu perguntei aqui qual era o conceito de proposição. Eu vou dar um conceito básico, bem simples, que vai resolver nossa situação. O que é uma proposição? Proposição é uma frase declarativa, tá bom? É uma frase declarativa. Depois eu preencho, não se preocupa com isso agora não. É uma frase declarativa, com sentido completo, no qual a gente vai dar um valor lógico para ela, um único valor lógico. E esse único valor lógico, ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso.
Então, vamos lá. O que é uma proposição? Primeiro, ela é uma frase, olha bem, ó, ela é uma frase declarativa, tá? Eu vou declarar algo a alguém, tá bom? Declarativa. Ainda aqui, eu vou dizer para você que ela pode ser uma declarativa afirmativa ou ela pode ser uma declarativa negativa, né? Eu posso afirmar ou negar algo de forma declarativa, tudo bem? Ela tem que ter o sentido completo. O que é que significa ter o sentido completo, né? Saindo um pouquinho aqui do raciocínio lógico, né? Entrando um pouquinho na língua portuguesa, o que é uma frase com sentido completo? Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, ó, vá ali. Ora, é uma frase muito comum de nós nordestinos, né? Vá ali. Aí você vai perguntar assim, ó, ali aonde? Né? Então essa frase, ó, vá ali, ela não tem um sentido completo, né? Então, ter sentido completo é aquela frase que vai ter um sujeito, um verbo provocando uma ação, né? Vai ter um predicado, né? Então, assim, essa é um sentido completo. Mas muito cuidado, não mistura muito a língua portuguesa com raciocínio lógico, né? Como hoje a gente vai trabalhar com frases, parece uma aula de português, tá bom? E o que foi que eu falei mais? Declarativa, sentido completo, e ela tem um único valor lógico. E ó, ela tem um único valor lógico, tá bom? Que valor lógico é esse, pessoal? A frase pode ser ou verdadeira ou falsa. Detalhe, ela só pode ser uma delas, né? Ou a frase é verdade, ou a frase é falsa. Eu não posso ter uma frase mais ou menos, né? Como se talvez, né? Você pergunta coisa para uma pessoa assim, sei lá, né? Sei lá é uma resposta tão aberta, né? Então, ou é verdade ou é falso. Tudo bem? Até agora, tudo tranquilo? Vou dar um exemplo para vocês de duas proposições, tá? Eu vou dizer assim, ó. Vamos lá, ó. Pedro, ó, uma frase bem simples, ó. Pedro, aqui, ó. Pedro é alto. Tudo bem? Pedro é alto. É uma frase, é uma proposição, tá? Como é que eu sei que é uma proposição? Primeiro, ela é declarativa. Estou declarando algo. Pedro é alto, né? Ela tem sentido completo. Vocês entenderam a ideia? O receptor que está recebendo essa mensagem entendeu. Ah, tem uma pessoa que é alta, o Pedro, né? E eu posso dizer, dependendo do Pedro, que isso é verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então, esse seria um exemplo. Seria um exemplo de quê? De declarativa afirmativa, né? Mas também eu posso dizer assim, ó, Brasil, né? O país Brasil não se localiza na Europa. Não se localiza na Europa. Observa, ó, é uma frase declarativa, estou declarando que o Brasil não se localiza na Europa. O receptor entendeu a mensagem, né, entendendo que um país, o Brasil, não está localizado no continente europeu, e eu posso dar um único valor lógico para essa frase, verdadeira ou falsa. Tudo bem? Então, eu dei um exemplo de declarativa afirmativa e uma declarativa negativa. Certo? Tudo tranquilo? Então, tá aqui, ó, exemplo 1. Vamos lá. E exemplo 2. Ok? Vamos ao próximo passo. Qual será o próximo passo? Esse conceito de proposição, ele é regido por leis, né? Existem leis que regem esses conceitos. E elas são o seguinte, olha bem, ó. Nenhuma afirmação é simultaneamente verdadeira e falsa, tá? Eu não posso dizer que uma coisa é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Senão, pessoal, eu vou fugir essa característica aqui, ó, de um único valor lógico. Eu não posso dizer, por exemplo, que Pedro é alto, é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Como é o nome dessa propriedade? Ele é o princípio, tá bem aqui, ó, é o princípio, o princípio da não contradição. Ou seja, eu não posso entrar em contradição. Eu não posso dizer que uma coisa é verdadeira ou falsa. Quem usa muito esse princípio? Delegado, né? O delegado, ele requer muito desse princípio. Porque ele chega para o acusado e diz assim, ó, você estava de camisa vermelha no dia do crime? Aí o cara vai e disse assim, não, estava não. Né? O cara diz, não, estava não, estava de camisa vermelha não.
Aí ele faz uma série de perguntas, aí no final ele fala assim, ó, a camisa que você estava usando, ela tinha uma cor vermelha, não era? Aí o cara, tinha cor vermelha, né? Ou seja, no começo ele disse não, depois ele disse sim, ou seja, ele entrou em contradição. É a mesma ideia. Eu não posso dizer que uma frase ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, porque eu vou entrar em contradição. Então, como é o nome desse princípio? O princípio da não contradição. Ou seja, uma frase não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Certo? Segundo princípio, toda proposição ou é verdade ou é falsa, né? Ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa, não existindo uma terceira possibilidade, né? É como eu falei para vocês. Ou a coisa é verdade ou a coisa é falsa. Não pode existir uma terceira possibilidade. Daniel, como é o nome desse princípio? Esse princípio é chamado princípio, vem aqui, ó, princípio do terceiro excluído. Olha como o nome é bem sugestivo. Princípio do terceiro excluído. Ó, terceiro excluído. Não existe uma terceira possibilidade. Tudo bem? Então, esses são os dois princípios que regem, né, que regem a lógica proposicional. Daniel, existem outros princípios? Existem, tá? Mas esses dois são os principais, né? O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Ok? Jéssica, como eu falei no início da aula, ele está sim, certo? Mas ele é dentro do contexto lá do edital, tudo bem? Dentro do contexto do edital, ele, vamos dizer assim, é o que menos cai em prova, tá? É o que menos cai em prova. Mas ele é necessário, né, que você estude, porque se cair na prova, você faz. Mas se não cair, você vai ter base para os próximos assuntos. Tudo bem? Vamos lá. Vamos à próxima. Olha, vamos para cá. No próximo slide, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que não é uma proposição, né? Quando eu fui estudar esse tema, né? Quando eu estava estudando na faculdade, eu estudei isso na faculdade, tá? Eu estudei esse tema na faculdade de uma época, né? Eu dizia para os alunos o seguinte, eu fiz uma tática, é o seguinte, se eu aprender o que não é, o restante é, né? É lógico, né? Usei o raciocínio lógico para estudar raciocínio lógico, né? Então, o que não é proposição? Frases interrogativas, né? Qual o seu nome? Ela não é uma proposição. Também não é uma proposição as frases exclamativas. E edital complicado, faça, né? Desculpa, né? Parabéns, né? É a forma de você fazer uma exclamação, tudo bem? Também não é proposição as frases imperativas, né? As frases imperativas são as frases que expressam ordem, tá bom? Fique calado, né? Faça suas tarefas, né? Eu estou te impondo uma ordem, tudo bem? As frases sem verbos também não são proposições. A sopa de cebola, se você olhar para essa frase aí, ó, né? Você vai entender que ela não é uma proposição, tudo bem? E principalmente, pessoal, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, tá? As sentenças abertas, né? O que é isso? Bora voltar aqui, né, para a gente poder entender. O que a gente está estudando, né? A gente está estudando o conceito de proposição, ou também chamado de sentença, ou sentenças, né, fechada, tá? Ela é sentença fechada quando? Quando ela obedece esses três critérios aqui, ó. Ok? Aqui, ó, nesse segundo quadro, a gente está estudando o quê? Está estudando aquilo que não é a proposição. E entre elas estão as proposições abertas. Então, bora pensar. Para ser uma proposição ou uma sentença aberta, ela tem que desobedecer pelo menos um daqueles critérios, né? Nós temos três, né? Se ela desobedecer qualquer um deles, basta um, ela deixa de ser uma proposição ou sentença fechada. Então, bora observar. Imagina só, eu chego para você e falo assim, ó, x mais 3 é igual a 8. Né? Aí você olha assim, né? Se isso fosse escrito com palavras, né? X mais 3 é, com acentozinho, igual a 8. Bem, eu estou declarando, né? Estou declarando que um número x
mais 3 é igual a 8. Beleza? Ela passou pelo primeiro, né? Ela é declarativa, né? Segundo, tem sentido completo? Vocês entenderam isso? Acho que todo mundo entendeu, né? Que x mais 3 é igual a 8. Agora, eu posso dizer que é verdadeiro? Eu posso dizer que é falso? O que vocês dizem para mim? Será que eu posso classificar essa equação, x mais 3 igual a 8, em palavras, como verdadeiro ou falso? O que vocês diriam para mim? E aí? Vocês diziam para mim que essa frase podia ser verdadeira ou falsa? Bora? Solta o pratinho aí que vocês estão comendo, cuscuz, o baião. Responde. A Cícera falou que era verdade. E aí, o que vocês acham? Eu posso dizer que x mais 3 igual a 8 é verdadeiro? Eu posso dizer que x mais 3 igual a 8 é falso? Posso não, pessoal. Por quê? Porque eu vou dizer assim, ó, Cícera, você vai dizer assim, professor, x mais 3 é igual a 8 se o x for 5. Concordo com você. X mais 3, se o x for 2, isso é falso. Então, pessoal, como eu não conheço o valor do x, ó, como eu não conheço esse valor do x, para mim eu não conheço ele, eu não posso dizer que isso é verdadeiro ou falso. Então vai fugir o quê? Vai fugir a terceira. Eu não posso dizer que nem é verdade, nem posso dizer que é falso. Logo, quando eu tenho uma incógnita, uma variável matemática, isso não é uma proposição. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Entendeu que era declarativa, entendeu que ela tinha seguido completo, mas eu não posso dizer que ela é verdadeira ou falsa. Por que eu não posso dizer que ela é verdadeira ou falsa? Porque eu não sei esse valor X aqui. Da mesma forma, quando você olha aqui, ó, ele é um bom jogador. Ó, é declarativo, eu estou declarando que ele é um bom jogador. E aí, beleza, certo? Ela tem sentido completo. Você está falando de alguém. Alguém é um bom jogador. Agora, eu posso dizer que é verdadeiro? Eu posso dizer que é falso? Não. Por que eu não posso dizer? Porque eu não sei quem é esse ele, né? Quem é essa pessoa, né? Pode ser que o cara seja um bom jogador e pode ser que o cara não seja um bom jogador, né? Então, como eu não conheço essa pessoa, eu também não posso dizer que ela é verdadeira, também não posso dizer que ela é falsa. Tudo bem? Então, resumindo, quando é que uma sentença é aberta? Quando você tiver uma variável matemática, ou seja, um X, um Y, uma letra que você não conhece o valor, ou quando ele te dá um pronome indefinido. Ele quem, pessoal? Né? Você é estudioso, você quem? Tudo bem? Então, nesse caso, nós vamos ter sentenças abertas e ela não obedece aquelas 3 regras principais. Ok? Vou dar a primeira parada da aula, né? Vou fazer uma primeira geral. O que eu quero que vocês guardem desses 2 primeiros slides. Primeiro, a definição de proposição. Declarativa, sentido completo, e eu só posso dar um valor lógico. Entendam, pessoal, valor lógico é verdadeiro ou falso. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. E também quero deixar bem claro que esses 2 primeiros slides são apenas definições. Não encuca a cabeça, não. É aprender as definições e aplicar na prova. Tudo bem? É aplicar na prova. Certo? Aqui não tem nada demais. É você memorizar, entre aspas, estudar, né? Isso aí. E você perguntar assim, ó, a frase, né? Na verdade, ele não vai perguntar assim. Ele vai perguntar tipo, uma série de, né? Ele vai dizer assim, ó, qual das alternativas abaixo representa uma proposição? Aí ele vai escrever. Item A, choveu. Item B, faça a atividade. Item C, né? A sopa de verduras. Colocar assim, ó, choveu hoje, né? Sopa de verduras. D, Daniel é professor de história. E aí, pessoal? Qual dos itens você marcaria? A, B, C ou D? Qual das alternativas abaixo é uma proposição? E aí?
Ó, eu quero dizer para vocês que hoje é sexta-feira, tá? Eu tô aqui com o maior sorriso do mundo para vocês. E eu quero vocês falando, viu? Falando, digitando aí, pode falar, viu? Quero ver ninguém dormindo, não. Muito bem. Sueli, Mariana, Karen, Keliane, Thaís. Bora responder, vamos responder. Não quero ficar sozinho aqui, não. Regilânia. Regilânia, tu tá aqui de novo, Regilânia. Tu assistiu aula ontem, tá de novo aqui. Muito bem, muito bem. Tô gostando de ver a dedicação, viu? Vamos lá. Ó, esse nome tá difícil. Wislainani. Vou chamar você de Iane, tá? Acho que eu vou pegar só o final, tá bom? Ok? Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Pessoal, item D de dado, tá bom? Item D. O item A não é porque o item A não é. É uma frase exclamativa, né? O item B, faça sua atividade, é imperativa, tá? Por que o item C não é? A sopa de verduras é uma oração sem verbo. O item D é o item correto. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Essas duas primeiras é apenas para você fazer esse tipo de questão. Se cair na prova, você vai fazer. Tranquilo. Tudo bem? Dúvidas? E aí? Alguma dúvida? Tudo tranquilo por enquanto? Só conceitos? Legal? Ótimo. Vamos lá. Bora continuar, certo? Bora continuar aqui. Eu sempre falo assim, né? Eu vou. Quem nunca estudou raciocínio lógico, né? Como vocês vão estudar comigo aqui, tá bom? Eu praticamente vou te dar um curso completo de raciocínio lógico, certo? O edital, ele mais ou menos, ele absorve mais ou menos um curso quase completo de raciocínio lógico. Quem nunca estudou raciocínio lógico, tem um pouquinho de dificuldade ali em tabelas, né? Mas a gente vai conseguir superar essa dificuldade, né? E vocês vão sentir que estudar raciocínio lógico é melhor do que matemática, né? Tem aluno que nunca viu raciocínio lógico da forma que a gente vai estudar, ele vai dizer assim no final, é muito melhor do que matemática, tá? Vamos lá. Pessoal, tudo tranquilo? Vamos à próxima, né? Agora, a gente vai começar a estudar a tabela verdade, né? Observe que aqui nas duas primeiras, ó, eu coloquei aqui em cima, ó, eu deixei bonitinho para você, ó, conceitos básicos, tá vendo, ó? Conceitos básicos. Na próxima aqui, ó, conceitos básicos, desculpa, eu passei sem querer. Aqui, ó, conceitos básicos. E agora, a gente vai entrar em tabela verdade. Né, ó, observa bem aqui, ó. Mas observe que eu escrevi assim, ó, tabela verdade 1. Tá vendo aqui? Bem. O que é a tabela verdade, pessoal? A tabela verdade, pessoal, é uma tabela que a gente vai construir, né? Aí eu vou entrar, presta atenção. Olha o que eu vou falar. Ultimamente, eu acompanhei as provas do INPA, até porque eu trabalho aqui em Fortaleza em alguns cursos, né? E nesses cursos, né? Geralmente, quando cai Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura de Calcaia, que é aqui próximo e tal, eles colocam a banca INPA, né? Então, eu venho observando isso. E faz muito tempo que não cai uma questão de tabela verdade. Aí, por isso, a gente não vai estudar? Não, a gente vai estudar, certo? Mas, como eu falo para você, é um assunto que não tem muita, não vem caindo muito. Já caiu, sei lá, 2010, 2012, 2015, né? Lá atrás, né? Antes da pandemia, né? Depois da pandemia, a INPA mudou um pouco o estilo de prova. Mas, como está lá no edital, a gente estuda, tudo bem? Vamos lá. Antes de definir para você o que é uma tabela verdade, certo? A gente vai fazer uma definição. Olha a definição, ó. Uma proposição é simples, né? Aqui, ó, uma proposição simples é sempre representada por uma letra minúscula, né? Mas, Daniel, o que é uma proposição simples? Minúscula, tá? O que é uma proposição simples? Proposição simples, pessoal, é uma proposição que vai te dar uma. Que a pessoa que vai receber a frase, que vai escutar a frase, ela vai ter uma única ideia, um único pensamento, uma única ação, tá? Quando eu falo assim, presta atenção, quando eu falo assim, ó, Paulo foi aprovado, atenção, ó, Paulo foi aprovado em direito. Né? Se essa frase chegar até você, você vai dizer assim, ó, o Paulo foi aprovado em alguma coisa, é uma única ideia, né? Só tem um único pensamento aí. A pessoa que recebeu essa frase, essa oração, essa proposição, né? Ela foi, poxa, o Paulo foi aprovado, né?
Ele foi aprovado em quê? Direito, né? Tem uma única frase, né? Um único pensamento. Para quebrar esse paradigma com você, eu vou escrever uma frase composta, né? Que a gente vai estudar mais na frente, certo? Então vamos lá. Como é que seria uma frase composta aqui no raciocínio lógico? Deixa eu apagar essa setinha aqui, que daqui a pouco eu vou fazer uma coisa aqui. Vou fazer bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Um exemplo de uma proposição composta. Tá? Proposição composta, né? Como é que seria? Seria assim, ó. Paulo foi aprovado em direito. Paulo foi aprovado em direito. Primeira informação, né? Vou abreviar aqui, tá? Paulo foi aprovado em direito, vírgula, mas não passou na prova da OAB. Não passou na prova da OAB. É assim mesmo? Da AFA, que é uma prova militar. Tá? Beleza? Nesse caso, quando você lê aí, você está lendo mais de um pensamento, mais de uma ideia. Qual foram as ideias que foram dadas no texto? Que o Paulo foi aprovado em direito, é a primeira informação. E qual é a segunda informação? Ele não passou da AFA, na prova da AFA. Né? Então, essa frase ela tem duas informações. Uma delas, ele não passou, ele passou em direito. Qual é a outra? Não passou na AFA. Uma proposição composta, ela é formada por duas ou mais proposições simples, tá? Pode ser duas, três, quatro, cinco, tudo bem? Então, para você sentir a diferença do que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta, tá? A gente fez esses dois exemplos. Mas vamos voltar lá para cima. Ele fala assim, ó, uma proposição simples é sempre representada por uma letra minúscula. Sempre que você vê uma frase, né, você vai ver uma letra representando ela. Por exemplo, eu vou dizer que P representa essa frase. Paulo foi aprovado em direito. Tudo bem? Isso é uma frase simples. Uma frase simples é sempre representada por uma letra minúscula. Vou escrever outra frase bem aqui, ó, que Daniel não vai estudar hoje. Daniel não vai estudar hoje. Desculpa, não tem hoje não. Aqui, ó, hoje. Tudo bem? Vou abreviar aqui, ó, hoje. Certo? Observa que, novamente, eu representei ela por uma letra minúscula. Tá aqui, ó. O Paulo, P, e o Daniel não vai estudar, E. Tudo bem? Então, toda proposição simples é representada por uma letra minúscula. Tudo bem? Aí eu quero que vocês olhem para cá. O que é que vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo uma simbologia. A gente vai estudar mais na frente isso aqui, né? Vocês estão vendo quantas letras aí, pessoal? Hein? Vocês estão vendo quantas letras aí? Nessa simbologia aí. Diz aí para mim, quantas letras vocês estão vendo na simbologia que eu destaquei? Quantas? Keliane falou duas. Alguém mais? Sueli, duas. Sueli, desculpa. E aí, quantas letras vocês estão vendo aí? Sidônio, 3. Né? Estou deixando um tempinho para vocês responderem, tá? E aí, quantas letras vocês estão vendo aí? Eliana, 4. Antônio, 3. Sueli, 2. Keliane, 1. Pessoal, nessa simbologia aqui, ó. Nessa simbologia, tá? Essa aqui, ó. Que eu tô colocando a setinha aqui, ó. Tá bom? Vocês estão vendo apenas duas letras. O P e o Q. Mas, Daniel, essa outra letrazinha aqui, ó, que tá com tio, é o P. É atividade. Tá? É o P. E essa daqui, ó, essa não é a letra não, e essa aqui, não, pessoal. Essas duas aqui, elas são o quê? Elas são conectivos. Os conectivos são utilizados, tá bom? Nas proposições compostas. Então, quais são as duas letras que tu tá vendo aí? O P e o Q. Certo? Aqui, ó. O P e o Q. E essa outra, Daniel? Esse símbolo aqui, ó, o tio. Ou
esse símbolo aqui, ó, a cantoneira, que parece um L deitado, quando eles vêm antes de uma letra, eles estão dizendo que eu vou negar essa frase, né? Esses dois símbolos aqui são símbolos de negação. Tudo bem? Tanto faz eu usar o tio, como eu usar esse outro símbolozinho aqui, ó, chamado de cantoneira. Vamos dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que R seja a seguinte frase, né? O Brasil é campeão. Aqui, ó. O Brasil é campeão. Tudo bem? Essa frase está sendo representada pela letra R. Vendo aqui, ó, pela letra R, né? Ok? Então, quando eu disser assim, ó, quem é R? O Brasil é campeão. Tudo bem? Então, se ele mandar você negar, o que você vai fazer? Ele vai escrever assim, ó, não é R. Quando ele escreve isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, negue a frase. E como é que seria a frase negada? O Brasil, atenção, ó, o Brasil, deixa eu mudar aqui a cor do pincel, ó, não é campeão. Bem? Não é campeão. Opa, borracha. Vamos lá. O Brasil, o quê? Não é campeão. Tudo bem? Então, entendido? Esse símbolozinho, a cantoneira ou o tio, está dizendo o que para você? Negue a frase. Tudo bem? É uma negação. Então, a gente não conta como uma outra frase. Porque lembra a regra lá em cima. Cada proposição simples é representada por uma letra minúscula. Então, vai ser a mesma frase, só que na forma negativa. Todo mundo entendeu isso agora, legal? Por exemplo, outro exemplo. Se eu tivesse assim, ó, P, se então, que, se somente se, R. Eu pergunto, quantas proposições simples tem aí? E agora? Quantas proposições simples tem aí? Nessa daqui agora, ó. Vamos lá, ó. Essa aqui, ó. Na verdinha. Tem quantas proposições simples? E aí? P, se então que, se somente se R. E aí, tem quantas? Nesse caso, Eliana, tem 3, né? Quem são elas? O P. Lembra, ó, cada letra é uma proporção simples. O que mais? O R. Tá bom? Eu tenho 3 proposições simples. Certo? Isso foi a regra 1. Agora vamos para a regra 2. Atenção, hein? Atenção. O número de linhas de uma tabela verdade é dado por 2 elevado a n. Onde n, ó, n é o quê? É o número de proposições simples. Tudo bem? Quando a gente for construir a tabela, a gente precisa saber quantas linhas ela vai ter. E para saber quantas linhas ela tem que ter, a gente usa essa pequena equação aqui, ó. É a única fórmula que tem no raciocínio lógico, né? Dessa parte do raciocínio. 2 elevado a n. Por exemplo, né? Se eu escrever aqui, ó, exemplo, escrever assim, ó, P, se então que, e mais, ó, I não R. Olha lá. Quantas proposições simples tem aí? Quantas? Sueli 3. Vamos lá, vamos 3. lá. Alguém falou 3 também aqui comigo, né? Quantas proposições simples? 3, né? Quem são elas? O P. Vamos lá, ó. O P. Deixa eu pegar uma cor aqui diferente para ficar legal, ó. O P, o Q e o R, né? Só que o R está na forma negativa, mas é uma proporção. Então, ó, meu N, ele é 3, né? Porque eu tenho 3 proposições simples.
Aí eu jogo na fórmula. 2 elevado a 3. E quanto é 2 elevado a 3? É 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. Cuidado, é multiplicado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Minha tabela vai ter 8 linhas. Eu sei que nesse momento tem algumas pessoas assim, meu Deus, o que é tabela, o que é linha, tal. Não se preocupa com isso agora, não. Se preocupa com os conceitos, né? Cada letra minúscula é uma proporção simples. E se eu quero descobrir o número de linhas de uma tabela, eu faço o quê? 2 elevado a n, onde n é o número de proporções simples. Eu falei para vocês, hoje tem muito conceito. Então você tem que estar ligadão, ligado mesmo. Tá? Lembrando, né? Hoje a gente está fazendo uma aula mais light. Vai ser até uma aula mais curta, não vai ser uma aula muito longa, né? Até porque a gente está montando a turma. Não ficar muita gente perdida, muita informação, né? Eu até combinei com o Leonardo, vou fazer uma aula mais curta hoje, né? Com mais conceitos, porque daqui a pouco tá todo mundo zonzo aqui. Sexta-feira é cheio de conceito, tá todo mundo zonzo, né? Então vamos lá, vou parar a aula de novo. Resumo, até agora, o que é proposição e o que não é proposição. A gente estudou isso. Estudamos também o quê? Ainda no slide passado, os 2 princípios. Contradição e o que mais? Terceiro excluído. Foi isso? Agora estamos o quê? Proposição simples. O que é a proposição simples? E 2 regras dela. Quais são as 2 regras dela? Que cada proposição simples é representada por uma letra e que o número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a n. Isso aí, pessoal, quando você está em casa estudando, você tem que fazer aquele mapazinho mental, com os principais pontos que a gente fez na aula. Eu parei a aula para fazer esse resumo, para quando você escutar de novo a aula, para você entender que a gente fez isso até agora. Tudo bem? Tudo tranquilo? Observa, ó. Já estamos aqui há 50 minutos só de conceito. Vamos lá. Próximo slide. Eu acho que agora as ideias vão começar a, né, entrar em processo. Eu vou só definir de novo, ó, o que é a proporção simples e o que é a proporção composta. Aqui eu vou passar rápido, né? O que é uma proposição simples? Ó, aqui, ó, agora eu vou definir de verdade para você, ó. O que é uma proposição simples? É toda sentença que apresenta uma única ideia, né? Um único pensamento. Tudo bem? Observa bem, ó. Dois exemplos aqui, ó. Representado por uma letra minúscula. Que letra é essa? P. Aí ele fala, ó. Recruta 21235 Silva é um bom atirador. Né? Ou seja, ele está dizendo que alguém, um recruta chamado Silva, é um bom atirador. Uma única ideia. Segundo exemplo aqui, ó. Negativo. Como é que se chama? Letra minúscula. E ele está falando o quê? Ó? Não pega fogo em madeira. Ele está dando uma única informação. Ele está dizendo que não se pega fogo em madeira. É uma única informação. Tudo bem? Aqui eu estou só fechando a ideia do que é uma proposição simples. Tudo bem? Vamos lá. E aí chegou, olha bem, ó, a tão sonhadas proposições compostas. Né? Aí aqui eu paro um pouquinho, né? Agora vocês vão entender uma série de coisas que a gente falou lá atrás, né? Simbologia, tudo bonitinho, né? Agora é aquele momento mais importante da aula, né? Nós chegamos, vamos dizer assim, praticamente no ápice da aula, né? Vocês vão entender o que é uma proporção composta, tal, né? E aí vamos começar uns conceitos bem bacanas, tá? Vamos lá. Proposição composta é toda sentença formada por 2 ou mais proposições simples. Isso aqui eu já tinha falado para você. Quando eu tenho 2 ou mais proposições simples, né, eu tenho uma proposição composta. Mas preste atenção. Se eu tiver 2 ou mais, eu vou ter que unir essas frases, né? Eu vou ter que unir elas, né? E para unir elas, olha o que foi melhor. Para formar a conexão entre as proposições simples, é utilizado os conectivos. No caso, os conectivos lógicos, né? Escrevi um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Conectivos lógicos. Então, o que acontece?
Eu não posso ter duas proposições simples soltas, né? Soltas. Eu tenho que ter um conectivo para unir elas. E por isso a gente vai estudar os conectivos, né, principais. Vamos lá. Primeiro conectivo, ele é representado por esse símbolo aqui, ó. Ó. Um chapéuzinho para baixo, um V de cabeça para baixo. O nome dele, o nome, apelido. Deixa eu fazer assim, que eu acho que vai ficar mais legal. Deixa eu apagar aqui, tá? Vamos lá. Ó, ele é assim, ó. O símbolo dele é esse, ó. Certo? A gente chama ele de I. É o I. Certo? O I. Mas o nome dele mesmo é conjunção. Muito bem, Kellyanne, tá? Isso aqui é a conjunção. Eu vou dizer assim, ó, a conjunção I, certo? Cujo símbolo, eu não estou gostando do símbolo não, tá muito feio. Deixa eu apagar esse símbolo aqui, horrível. Tá? Vou colocar de outra cor, né? Cujo símbolo é esse daqui, ó. Tá? Chapeuzinho aqui de cabeça para baixo, tudo bem? Então, ele é o conectivo I. Vamos dar um exemplo, né? Eu vou dizer assim, ó. João é alto. Atenção, ó. João é alto. Tudo bem? E observa bem agora, ó. E observa bem, ó. João é alto. Eu vou colocar assim, ó. E vou colocar ele maiúsculo, certo? Mas claro que ele não ia ser maiúsculo, ele ia ser minúsculo. É só para chamar a atenção, né? E Maria, ó. E Maria. E Maria é baixa. Observa, ó. Eu tenho duas frases, né? Duas frases simples, duas informações, uma dizendo que o João é alto e outra dizendo que a Maria é baixa, ligadas pela conjunção I. Tudo bem? Daniel, como é que seria isso simbolicamente? Aí, pessoal, presta atenção, ó. Agora a gente vai juntar as ideias. Presta atenção, ó. João é alto, eu vou representar pela letra J, J de João. Vou pegar outra cor, aqui, ó. Vou pegar aqui um azul agora, pronto aqui, ó. Vamos lá, ó. João é alto, a gente vai representar pela letra P. Aliás, pela letra J, J de João, tá? Maria é baixa, a gente vai representar pela letra M de Maria. Mzinho, vou colocar aqui em cima, ó, M. Tudo bem? E observa que elas duas estão ligadas pelo conectivo I. Aqui, ó. Como é que seria, né? A simbologia dessa frase? Seria assim, ó. J. Aí o I, ó. Olha o símbolo dele aqui, ó. O I, ó. I, M. Simbolicamente, a gente ia representar assim, ó. J, I, M. Tudo bem? É assim que se representa simbolicamente, né? J, I, M. J significa o quê? João é alto. M significa o quê? Maria é alta. E esses símbolos representam o quê? O I. Tudo bem? Pode falar, Nilda. Nildo? Você levantou a mão, quer falar? Tudo bem? Posso continuar? Nildo não falou até agora. Tudo bem? Então, pessoal, observa bem como é que a gente está representando isso simbolicamente, tá? Olha bem, tá bom? Vamos para a próxima, tá? Vamos para a próxima. Vamos aqui, ó. Próximo que a gente vai falar aqui, né? Vou um pouquinho mais rápido agora, que a gente entendeu a ideia, tá? Seria quem? Seria esse cara aqui, ó. Ao contrário, ó. Parece um V, tá vendo? Quem é esse cara? É o ou. Né? Toda vida que você vê esse símbolo assim, ó, parecendo um V, é o ou, né? Parecendo um V de cabeça para baixo, é o I. Tudo bem? Ele é a nossa chamada disjunção. Eita, não é cera daqui de novo, gente. Tem alguém falando aí? Pergunta. Vamos lá. Oi? Alguém tá. Uma pergunta? Microfone ligado aí? Não escutei. Vamos lá. Esse primeiro símbolo aqui, ó. Esse primeiro símbolo aqui, ó. Cabeça para baixo. É o I. E esse segundo símbolo aqui é o OU. Tudo bem? Ele é chamado de disjunção, certo? Disjunção.
Nesse caso, disjunção inclusiva. Tá? Disjunção inclusiva. Vamos lá. Bora escrever a frase. Como é que a frase seria escrevendo com ou? Né? Essa mesma frase, eu vou usar os mesmos elementos, tá bom? Seria assim, ó. João é alto. Né? João é alto. Vamos lá. Ou o quê? Ou Maria é baixa. Né? Ou Maria é baixa. Tudo bem? Essa seria a frase escrevendo com o ou, certo? João é alto ou Maria é baixa. Simbolicamente, como é que seria representado? Simbolicamente, vamos lá. Simbolicamente seria assim, ó. J, né? Como é o ou agora, ó, como eu mudei de conectivo, né? O ou, aí, ó. Vzinho, M. Tudo bem? Vzinho, M, tá bom? Se você vê J, Vzinho, M, João ou Maria. Tudo bem? Entendido a segunda? Agora a gente vai ganhar tempo, tá? Quem é o terceiro conectivo? São 5, tá? São 5. Só que o seguinte, como eu não quero dar muita informação hoje, a gente vai estudar 3. Eu vou parar agora, no último. Os últimos 2 eu vou falar depois, tá? Até porque os últimos 2 são os que menos caem em prova. Então eu vou deixar ele mais para o final, para não dar muita informação na primeira aula. Tudo bem? Vamos lá. O terceiro símbolo que a gente vai estudar hoje é o cientão, tá? É o cientão, Caiane, tá bom? Vamos lá, é o cientão. Ele é representado por uma seta, assim, ó, uma seta, certo? Ele é uma seta, assim, ó. Tudo bem? A setinha significa cientão, tá? Vou escrever aqui, ó. Você escreve assim, ó, aí, barrinha, 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 então. Tudo bem? Esse é o símbolo. Como é que ele é chamado? Ele é chamado de condicional. É chamado de condicional. Ou também chamado de implicação. Tudo bem? Implicação. Pessoal, deixa eu melhorar isso aqui, porque senão, quando eu for mandar o slide para você, você não vai entender nada aqui, tá? Vamos lá. Implicação. Aí aqui, eu vou colocar assim, ó. Implicação, né? Vocês vão ver, pessoal. Muito bem, Cícera, muito bem. Vamos lá. Olha bem, presta atenção todos aqui, ó. Esse é o conectivo, pessoal, que mais cai em provas, né? Vocês vão ver futuramente, a gente vai trabalhar muito ele. Aqui nós estamos no básico, né? No básico mesmo. A condicional, ela dá uma ideia de que causa-consequência, né? Eu usei essa frase, João é alto e Maria é baixa, mas é só para ficar bem simples, né? Claro que não é uma frase muito legal para a gente poder usar o condicional, não, né? Por exemplo, qual seria uma condicional legal? Seria assim, ó. Se fizer sol, vírgula, então vamos à praia. Observa que eu dei uma condição. Eu só vou para a praia se fizer sol. Tudo bem? Mas como eu estou escrevendo João é alto e Maria é baixa, eu vou continuar com a mesma ideia, tá? Como é que seria o se então delas, né? Seria assim, ó. Se, observa bem, ó. Se, aliás, desculpa, eu vou escrever o se de vermelho, tá? Conectivo de vermelho, tá bom? Observa como é construído, ó. Se, você bota primeiro o se, tá bom? João é alto, se João é alto, vírgula, o que é que vai acontecer? Então, ó, então, o que é que vai acontecer? Ó? Então, Maria é baixa. Então, Maria é baixa. Tá bom? Esse, pessoal, é o formato da frase se então. Tudo bem? Se João é alto, vírgula. Então, Maria é baixa. Aqui, eu vou te dar uma informação muito importante, tá? Mais na frente, a gente vai dar algumas regras usando o cientão, tal, né?
fazendo uma série de coisas, tá? E eu quero deixar bem claro para vocês que a nossa referência, atenção todos com essa informação, a nossa referência é sempre o então. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. O que vem antes da palavra então, a gente chama de primeiro, antecedente. O que vem depois da palavra então, a gente chama de segundo, consequente. Porque mais na frente a gente vai estudar assim, ó, o primeiro, o segundo, o antecedente e o consequente. E o então sempre vai ser nossa referência. Então, por exemplo, quem seria o antecedente dessa frase? Seria João é alto. É o antecedente. Por quê? Porque ele vem antes de então. Quem seria o consequente dessa frase? Maria é baixa. Por quê? Porque vem depois do então. Tudo bem? Vamos lá. Fazendo aqui mais um pouquinho, né? Barrinha. Como é que seria simbolicamente? João é alto. J. Símbolo. Sim, então. E o M depois. Tudo bem? Então, para a gente não esticar muito, né? Não dar muitos conceitos, né? Falar do sistema medicino, ou vou parar aqui. Não vou terminar a aula, não. Estou falando só dos conectivos, tá? Ok? E aí depois, né? Depois, a gente trabalha os outros dois, tá? Keliane, deixa eu terminar a aula aqui, o contexto da aula, para a gente não quebrar, certo? Depois eu olho aqui no meu celular, porque senão vai atrapalhar a aula agora. Mas no finalzinho da aula eu falo quais são, né? Porque o edital, você tem que entender o seguinte, ele está muito ligado, tá bom? Ele tem coisas que vão se misturando uma com a outra, tá? Mas é bem no começo do edital esse assunto aí, tá bom? Ele não tá usando essa palavra lógica proposicional, não, certo? Não usa esse nome, não, tudo bem? Ele usa um outro termo lá no edital, certo? Vamos lá. E aqui, pessoal, é a famosa tabela verdade, né? O que a gente vai montar é exatamente essas tabelas aí, tá? Mas como eu falei para vocês no início da aula, elas estão um pouco desuso, mas elas são importantes para que você entenda, né, mais na frente os processos, tá bom? Geralmente, o IMPA, ele não trabalha com tabelas, ele trabalha com frases ultimamente. Mas eu já percebi, principalmente nas minhas turmas, né? Quando eu trabalho aqui com prefeitura, por exemplo, eu trabalhei com turma de professores, né? E quando eu falo em turma de professores, a gente fala em professor de história, de matemática, de geografia, de filosofia, tá todo mundo junto, né? Mas existem professores de matemática, por exemplo, que não estudaram raciocínio lógico, né? Ela não é uma disciplina obrigatória do curso, né? Certo? Então, assim, mesmo os professores de matemática têm um pouquinho de dificuldade de vez em quando. Então, às vezes, o que é que eu faço? Eu mostro a tabela para depois mostrar a frase, aí ele vai se sentir melhor. Isso já é uma tradição minha nas minhas aulas, né? E eu vejo que tem resultado. Tudo bem? Vamos lá. O que que acontece, pessoal? Cada conectivo daquele, o I, o OU, o SI, então, depois a gente vai estudar o SI, somente SI, e o OU. Cada um deles tem uma tabela. Que tabela é essa? Uma tabela de valor lógico, verdadeiro ou falso. E cada uma deles tem uma regra específica. Por isso que eu escrevi, ó, conjunção I, regra, tá vendo? E a gente vai construir. Por exemplo, né? Deixa eu tirar aqui o chatzinho. Eu quero muita atenção agora, muita, certo? Muita atenção agora, porque se a gente conseguir entender a primeira ideia, as outras tabelas ficam bem fáceis, né? E aí a gente ganha muito tempo, tá? A gente ganha tempo. Olha bem. Vamos supor que você chegou para uma criança, certo? Chegou para a criança. Eu dou esse exemplo que acho que fica legal, você vai entender legal, né? Você chegou para uma criança, vou até abrir o chat de novo, que eu sei que vocês vão responder, né? Imagina aquele sobrinho, aquele filho, né? Aquele filho do colega que você tem, se você não tiver filhos, né? Que você gosta muito. E aí você chega para o menino, aí fala assim: Ei, menino, vem cá. Ei, Joãozinho, vem cá. Joãozinho é meu sobrinho. Joãozinho, vem cá. Amanhã o titio vai te levar para comer sanduíche e pizza. Menina, é uma alegria. O Joãozinho começa a pular, né? Porque o Joãozinho amanhã vai comer o quê? Olha bem, ó. Sanduíche e pizza. Tudo bem? 2. Vou fazer uma pergunta da nossa vida normal, nossa vida cotidiana. Quando tu promete uma coisa para um menino, o que acontece?
Diz aí. Vamos supor que eu falei para ele agora. Ele está aqui do meu lado e eu falei para ele. Amanhã de manhã, 6 horas da manhã, quando ele acordar, o que ele vai dizer? Ele vai cobrar o que prometeu. Menino, ele já acorda dizendo assim, Titi, é hoje, né? Menino, ele já acorda ansioso. Titi, não, comer pizza e sanduíche. Meu amigo, não prometa nada, menino, porque menino não esquece. Você pode enrolar, sair, voltar. E ele vai dizer, titio, olha a pizza, olha o sanduíche. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou escrever a frase. Samuel, amanhã, né? Assim, vamos, né? Samuel, colocar Samuel, desculpa. João, né? Era o João. Vou escrever a frase aqui, vou escrever a frase, tá? Tá bem aqui, ó. João, atenção, ó. João comeu pizza e João comeu sanduíche. Vou abreviar aqui, ó, sanduíche. Observa, ó, o I. Vamos para cá, ó, o I. Bora entender, vamos prestar atenção. Olha o I. Atenção, pessoal, eu tenho duas proposições simples ligadas pelo I. João comeu pizza, a gente vai representar pela letra P. E João comeu sanduíche, a gente vai representar pela letra Q. Tá bom? Então, ó, o P aqui é a pizza. O Q aqui é o sanduíche. Olha bem. E o P e Q é o quê? É pizza e sanduíche. Mas vamos lá, vamos pensar. O que é uma tabela verdade? Primeira coisa. Quantas proposições simples eu tenho? Quantas? Duas. O P e o Q. 2 elevado a 2 é quanto? 4. Minha tabela vai ter 4 linhas. Tá aqui elas, ó. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Eu vou riscar essa última aqui. Coloquei uma a mais. Tá aqui minhas 4 linhas. Pessoal, o que que pode acontecer? Eu posso comer pizza e posso comer sanduíche. As duas são verdades. Mas eu posso enrolar o Joãozinho. Eu posso só comer a pizza e não comer o sanduíche. Eu posso fazer o contrário. Não comer a pizza e comer o sanduíche. Ou ainda, eu tenho uma quarta possibilidade. Não comer nenhum dos dois. Mas lembre-se, não prometa nada para menino, porque menino vai te cobrar. O que foi que tu prometeu para ele? Hein? A pizza e o sanduíche. Eu tenho que comer a pizza e comer o sanduíche. Vamos começar lá embaixo. Pessoal, falso quer dizer que eu não comi, né? Então, não comi a pizza. Não comi o sanduíche. O que é que vai acontecer? Hein? O que é que o menino vai dizer para tu? Que é mentiroso. É um mentiroso. Não cumpriu a promessa. Então, isso vai ser o quê? Falso. Falso. Vamos lá. Não comi a pizza, mas comi o sanduíche. Pergunto, cumpri o que eu prometi? Não cumpriu. Não cumpri. Porque o menino vai cobrar. Quando ele terminar de comer o sanduíche, ele vai dizer assim, tio, e a pizza? Também é falso. Vamos lá. Se eu comer a pizza e não comer o sanduíche, cumpri a promessa? Não. Não. Porque quando terminar de comer a pizza, agora vamos comer o sanduíche. Falso também. Agora, se eu comer a pizza e se eu comer o sanduíche, eu cumpri aquilo que eu fiz com ele, vai ficar tudo tranquilo e isso é uma verdade. Resultado final, pessoal. Vamos olhar aqui para o resultado final. Vamos para o resultado final. Ó, o que é que vocês notam na tabela?
O que é que vocês notaram na tabela final, no meu resultado final da tabela? P e Q? Que eu só tenho uma verdade. Tá vendo? Só tem uma verdade. Quando é que isso acontece? Acontece quando o I, os dois são verdadeiros. Então, como é que é a regra do I? A regra do I é o seguinte. Atenção, olha como é a regra do I. A conjunção I. Atenção, ó. A conjunção I é o quê? Verdadeira. Quando é que a conjunção I é verdadeira? Quando, atenção, ó, quando, aqui, ó, quando as proposições simples, PS, proposições simples, quando aqui? São o quê? Verdadeiras. Todas verdadeiras. Pessoal, o I, ele só é verdade se tudo for verdade. Se eu tiver um falso, ele já é o quê? Falso. Entendam isso, tá? Então, você tem que olhar para onde na tabela? Você tem que olhar para cá. Deixa eu fazer aqui, ó. Vamos lá. Essa é a linha que me interessa, né? O I, ele só é verdade quando, pessoal? Quando tudo é verdade. Então, guarda essa frase. O I, a conjunção I, ela é verdadeira quando tudo é verdade. Se ela tiver um falso, ela é falso. Entendido isso? Tudo bem? Eita, cadê o povo? Sumiu. Bora trabalhar mais uma tabela? Vamos trabalhar mais uma tabela. Vamos lá. Olha para cá. Vamos trabalhar mais uma tabela, tá? Eu juro para vocês que eu não vou dar muita informação hoje, não. Vou devagar, vou devagar. Não tenho pressa para terminar isso aqui, não. Vamos lá. Tabela do 1. Bora para uma frase, né? Eita, se a mulher escutar essa, ela vai brigar comigo depois, tá bom? Mas vamos lá. Essa aqui é uma brincadeira que eu faço sempre na sala, mas é para a gente aprender mesmo, tá? Eu tô levando essa brincadeira, mas... Cícera, se preocupa não, Cícera. Terminou a aula aqui, eu salvo o slide, já mando para vocês no grupo, tá? Se preocupa com isso aí não, tá bom? Fica tranquila, relaxa, tá? Vamos lá. Vou escrever a frase. Hoje, né? Não sei se vocês estão em casa, se vocês não estão, né? Mas independente disso, né? Vamos supor amanhã. Amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado. Você vai chegar para a pessoa que você gosta, né? Pessoa amada, né? Aí vai dizer assim para ela: meu amor, né? Hoje nós vamos para o cinema ou... Não, cinema não. Não ficou legal, não. Deixa eu mudar, né? Deixa eu mudar a frase do amor. Meu amor, hoje nós vamos à praia ou ao clube. Tudo bem? Então, ó. Meu amor, hoje vamos à praia ou ao clube. Vamos. Ó, vamos à praia ou vamos ao clube. Tudo bem? O que acontece na nossa vida prática quando uma pessoa escuta uma frase com ou? A primeira ideia que tem na sua cabeça, estou falando de língua portuguesa, não estou falando de raciocínio lógico, é que a pessoa que falou a frase está te dando está te dando o quê? Opções. Bem, ele está mandando eu escolher, né? Ou vamos para a praia, ou vamos para o clube. Então, nesse caso, você tem duas possibilidades. Ir para a praia ou para o clube. Tudo bem? Então, a gente, né, fica nessa ideia quando a gente está na nossa vida real. Quando a gente está em raciocínio lógico, a coisa muda. Eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Observa bem aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó. Disjunção, olha bem, ó. Inclusiva. Que é o ou, né? O ou é disjunção inclusiva. No raciocínio lógico, presta atenção. No raciocínio lógico,
o ou, na verdade, te dá 3 possibilidades. Então, atenção, a pessoa que escuta uma frase com ou, no raciocínio lógico, ela tem que pensar assim, ó. Eu posso ir para a praia, eu posso ir para o clube, mas também eu posso ir para os dois. Tudo bem? Por isso que ela é chamada de inclusiva. Porque ela inclui uma terceira possibilidade, os dois. Resumindo, presta atenção. Qual é a regra do ou? A regra do ou é a seguinte. Olha para cá. Ó. A disjunção inclusiva, a disjunção inclusiva é verdadeira quando, atenção, ó, quando possuir pelo menos, essa palavra é muito importante, ó, pelo menos, uma verdade. O que é que isso quer dizer? Vamos supor que eu cheguei, né, para minha pessoa amada, e ela estuda raciocínio lógico, e eu falei para ela assim, meu amor, amanhã nós vamos para a praia ou para o clube. Beleza, né? Ela ficou calada, olhando para mim assim. Aí ela disse só assim, ó, quando ela vai dormir. Olha o que você prometeu. Você é professor de raciocínio lógico. Tá bom, né? Aí eu fui para a cama depois. Poxa, me lasquei agora. Lasquei total. Vamos pensar. Olha bem. Vamos à praia. Atenção, ó. Vamos à praia. Vamos à praia. P. Certo? Vamos ao clube. Q. Né? Então, P é praia. Q é clube. Né? E aqui os dois ao mesmo tempo. Tá? Isso pode ser verdade, verdade. Pode ser uma verdadeira e a outra falsa. Pode ser a primeira falsa e a outra verdade. Ou pode ser as duas falsas. Vamos lá. Vamos ver aonde é verdade e aonde é falso. Lembrando da regra. Qual é a regra? O ou, ele é verdade quando eu cumprir o quê? Pelo menos uma delas. Pessoal, se eu for para a praia e se eu for para o clube, ela vai ficar com raiva? Não, porque eu cumpri, ó. Eu fui para a praia e fui para o clube. Lembrando, ó, pelo menos uma. Nesse caso, eu fui para as duas logo. Era para ficar logo, né? Tranquilo. Isso. Tá bom? Então, verdade, né? Porque lembra, o ou é verdade quando tiver pelo menos uma verdade. Aqui me perdoa logo. Que é para ela não ficar com raiva de mim. Mas olha bem, se eu for para a praia e não for para o clube, ela vai ficar com raiva ou não vai ficar com raiva? Lembrando o ou. E aí? Eu paguei a promessa ou não paguei a promessa? Paguei, pessoal. Ela não vai ficar com raiva. Também vai ser verdade. Porque lembra, ó, o ou para ser verdade, ele precisa de pelo menos uma verdade. Eu preciso cumprir pelo menos uma parte. Vamos lá. Não fui para a praia e fui para o clube. Verdade. Eu cumpri uma delas. Agora, se eu não for para a praia, se eu não for para o clube, eu não entro nem em casa. Falso. Porque aí eu fiz uma promessa e não cumpri nenhuma delas. Então, olhando para a tabela, né? Olhando para a tabela do ou, cada um vai ter sua característica. Quando é que o ou é verdadeiro? Quando eu cumprir pelo menos uma delas, ou seja, quando pelo menos uma for verdade. Se for as duas, também legal. Entendido a questão das tabelas? Do i e do ou? Tudo bem? Eu vou fazer aqui, ó, rapidamente, um exemplo. Vamos lá. Eu vou dizer assim, ó, presta atenção, olha todo mundo aqui, ó. Eu quero todo mundo concentrado aqui, ó. Exemplo. Eu vou mostrar para vocês
como é que o ímpar cobra na prova. Ele vai dizer assim, ó. Considere verdadeira, vou colocar abreviado, tá? Considere verdadeira a proposição. Dois é primo, é o número primo. Ele está mandando você considerar como verdadeiro a seguinte frase: 2 é um número primo. Certo? E considere falso a proposição 3 é divisível por 2. Pessoal, são apenas frases, tá? Não vai querer entrar no contexto, dizer que isso é verdade ou falso, não. Ele já está dizendo, ó, que 2 é um número primo, é verdade, e que 3 dividido por 2 é falso. Leve em consideração o que ele está falando para você. Inclusive, eu vou colocar com cores diferentes aqui, ó. 2 é um número primo, é verdade, de amarelo, tá? Vou mudar a cor aqui, ó, azulzinho aqui. 3, né, é divisível por 2, é falso. Você tem que levar em consideração o que a questão está dizendo. Não é a vida real, não. Aí ele vai perguntar assim, ó. A frase abaixo é verdadeira, é falsa, tal? Aí ele vai escrever a frase. Ó. Item A. 2 é um número primo. 2 é um número primo. E 3 não é divisível por 2. Vamos lá. Pessoal, essa frase é verdadeira ou ela é falsa? E aí? Do item A frase é verdadeira ou falsa? O que é que você acha? Essa é uma questão estilo ímpar já agora. Agora estou dando um exemplo estilo ímpar. Regilânia falou, a Regilânia não está cumprindo o conceito do terceiro excluído. Ela falou os dois. Antônio Melo falsa, Keliane falsa, a Regilânia mudou de ideia, mas está fugindo do princípio do terceiro excluído, colocou as duas. E aí? Falsa. Beleza. Vamos lá, pessoal, vamos analisar. Preste atenção como é que é a análise, tá? Pessoal, qual o conectivo que a gente está trabalhando? Bora lá. Qual conectivo a gente está trabalhando? O I. É a primeira coisa que você faz, ó. Trabalhando com o I. Então, presta atenção. Você está trabalhando com o I. Qual é a regra do I? O I, ele será verdade quando tudo é verdade. Então, para essa frase ser verdadeira, eu preciso que as duas frases sejam verdadeiras. O que ele falou de 2 é primo? Ele falou que 2 é primo de amarelo aqui, ó, é verdade. Então, eu vou colocar a verdade aqui embaixo. Observa bem, presta atenção, ó. 3 é divisível por 2 na forma afirmativa, aqui, ó, na forma afirmativa. Ele está dizendo, ó, que 3 é divisível por 2 é uma frase falsa. Só que lá no texto ele escreveu 3 não é divisível por 2. Olha o não bem aqui, ó. Aqui ele está dizendo que é. E aqui ele está dizendo que não é. Ou seja, ele está mandando você negar a frase.
Pessoal, se a frase afirmativa ela é falsa, a frase negativa ela é verdadeira, tem um sinal contrário. E como eu tenho verdade e verdade, a minha frase tem como resultado final verdade. Então, essa frase aí seria uma frase verdadeira. Deixa eu fazer uma observação bem aqui, ó. Se eu disser assim, ó, Brasil, o Brasil é lindo. Atenção, ó. O Brasil é lindo. Eu vou dizer que o Brasil é lindo é uma frase falsa. Eu estou afirmando isso para você. Tá bom? Estou dizendo que o Brasil é lindo é falso. Se eu escrever assim, ó. Se eu escrever assim, ó. O Brasil não é lindo. Aí você vai classificar essa frase como o quê? Hein? Ela será uma frase verdadeira ou falsa? Falsa. Opa. Não. Vamos de novo. O Brasil é lindo é uma coisa o quê? Falsa. Ele não é lindo vai ser uma coisa o quê? Verdadeira. É o contrário, pessoal. Qual o contrário do falso? Verdadeiro. Tudo bem? Foi o que ocorreu aqui, ó. 3 é divisível? Era uma frase falsa. Então, 3 não é, tinha que ser verdade. Tudo bem? E aí, verdade da primeira frase com verdade da segunda frase, usando o i, eu vou ter como resposta uma frase verdadeira. Por quê? Porque o i só é verdade quando tudo é verdade. Ok? E eu vou parar minha aula agora. Nós estamos parando a aula agora. Vou dar as informações finais da aula. Não vou mais esticar, porque a gente já teve muita informação, tá? E queria fazer uma aula mais light hoje. É tanto que eu falei só apenas alguns elementos. Resumo da aula de hoje. Nós aprendemos o que era uma proposição, o que não era uma proposição. Leis de pensamento, que eram 2, não contradição e terceiro excluído. Aprendemos o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta. A proposição composta são várias proposições simples, ligadas por quê? Ligadas por conectivos. E aprendemos a tabela do i e do ou. No edital, vou pegar aqui, com licença, eu vou só abrir aqui o edital que está no meu celular aqui. Só um instantinho, tá? Ver se eu consigo localizar rapidamente aqui. No edital, vamos lá. Pedra branca, álgebra, Catarina. Só um instantinho, pessoal. Tá aqui, achei. Deixa eu pegar aqui o edital do magistério, certo? Que ele tá lá. O edital de raciocínio lógica magistério, tá bom? Que é o mesmo edital dos outros, tá? Tô só abrindo um aqui para poder ler, tá bom? Vamos lá. Deixa ele abrir aqui. Só um instante. Sim, deixa eu dar os avisos, né? Certo? Enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou dar os avisos, tá bom? Pra gente não perder muito tempo, tá? Nossas aulas ficarão sempre na sexta-feira, né? Caso a turma seja consolidada mesmo, a gente vai trabalhar sempre na sexta-feira, tudo bem? Caso tenha algum problema, tal, o curso avisa vocês esporadicamente, né? Por exemplo, vai ter uma sexta-feira, eu já tenho aula aqui em Fortaleza, já tinha avisado ao curso que essa aula já estava pronta, porque em Fortaleza está tendo o concurso da Guarda Municipal do Maracanã. E aí eu vou trabalhar numa sexta-feira aqui no curso, né? Eu já tinha avisado o pessoal. E aí, Daniel, não vai ter essa aula, a gente vai repor a aula, né? Aí eu peço compreensão a todos, né? Já tinha avisado previamente ao curso, a gente faz no sábado à tarde, no domingo de manhã, para repor a aula, mas essa aula não vai deixar de ser dada, tudo bem? Não se preocupem com isso,
tá? Eu vou aguardar o posicionamento do curso, né? Sobre a questão se vai formar a turma, se não vai formar a turma, né? Porque a gente tinha poucos alunos, tá? E o curso tem que se pagar, pelo menos, né? Foi o que eu falei para o Leonardo hoje. Mas eu acho que a gente vai conseguir montar a turma, tudo bem? No edital de vocês, tá? Essa parte aí, deixa eu ver aqui, tá aqui, né? Logo no começo, na primeira parte do edital, ele fala assim, ó, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, eventos fictícios, né? Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. É toda essa parte aí. A primeira parte do texto todinha do seu edital. Até a palavra relações. Tudo bem? Essa é essa parte que a gente está estudando aí. Ok? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Mais algum processo aí? Tudo tranquilo? Vou salvar o slide, tá? Já vou mandar para o pessoal do IB. Daqui a pouco ele manda para vocês aí. Tudo bem? Muito obrigado, né, pela atenção de todos, né? Boa noite, né? E até a próxima sexta-feira. Se Deus quiser, estaremos aqui. Tudo bem? Valeu, moçada. Grande abraço para todos.